Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Torneio de Chennai Grandmasters 2026 rolando e temos aqui Arjun ou Erigaiser jogando contra Hans Niemann, dois super grandes jogadores da atualidade, jogadores que têm mais de 2.700 de rating, são poucos hoje no planeta, acho que não chega a 40 jogadores no planeta Terra, né? Então é a elite do xadrez mundial e a gente tem uma partida muito bacana, a luta aqui pela liderança, Arjun Erigaiser também lutando para voltar para os 2.800 de rating. Porque assim, pessoal, grande mestre, 2.500 de rating, né? Tem todo um critério lá para conseguir virar grande mestre, mas um deles é ter 2.500 de rating. Tá bom, 2.600 é uma outra categoria de grande mestre. É um grande mestre já consolidado, forte, né? Experiente, pesado. Os nossos brasileiros. Temos também a categoria acima, 2.700, esses a gente chama informalmente de super grandes mestres, né? Então é uma categoria realmente seleta, rara, de jogadores num nível ainda acima, num outro patamar de grande mestre. E tem os 2.800, esses só tem dois no planeta hoje, que é o Ricardo Nakamura e o Caruana tá beirando ali, e o Magnus Carlsen, né? Então, agora, o Erigaiser já foi desse grupo seleto. A gente também, quem já foi desse grupo seleto da geração atual, Levon Aronian. Quem mais? Wesley So, né? O Ricardo Nakamura, Caruana já falamos. E o Arjun ou Erigaiser. Será que Arjun ou Erigaiser vai voltar para os 2.800? Aqui pela frente ele tem um desafio enorme contra Hans Niemann. Bora dar uma olhada nessa partida que começa com o cavalo em F3, a abertura hatch. E temos aqui o lance D5 pelo Hans Niemann, C4 diretamente atacando o peão central e oferecendo esse peão em sacrifício. Peão esse que o Hans Niemann recusa. Segue com E6. Por que ele não tomou, Rafa? Esse peão tá de graça, é só ganhar material. Pessoal, esse é um gambito muito típico, né? As brancas sacrificam esse peão na abertura para conseguirem acelerar o seu desenvolvimento. Podem jogar aqui simplesmente um lance E3 e já vão recuperar material no próximo lance. Rafa, não vai recuperar, eu seguro a rapadura com B5. Aí começam os problemas. Se as pretas quiserem realmente defender o peão, ficar com um peão a mais, isso começa a ficar problemático, porque as brancas têm um desenvolvimento muito melhor. Por exemplo, olha isso daqui, né? Os peões já estão atacados, duas peças desenvolvidas e as pretas nada fizeram. E as brancas, segundo as máquinas, já estão bem melhores, mas bem melhores, né? Então, cuidado, né? Não é para as pretas aceitarem e acreditarem que tem um peão a mais ou que tem alguma vantagem, agarrarem-se nessa ilusão que sai caro. Tem que devolver o material e seguir o desenvolvimento. Por isso, o Hans Niemann preferiu não tomar, pessoal. Então é isso, tá bom? É isso que tá em jogo aí. Ele preferiu desenvolver. G3 foi jogado. O Erigaiser continua oferecendo o peão. Cavalo vem para F6, bispo G2, bispo E7. Todo mundo prepara para colocar o rei em segurança. E o Erigaiser avança o peão aqui no centro. E o Hans Niemann coloca o rei em segurança. Erigaiser segue o desenvolvimento, ele continua acreditando nesse sacrifício. Cavalo de bem em D7, o Hans Niemann continua preferindo desenvolver. E agora cavalo em E5, um lance que já protege o peão do C4. Coloca tensão aqui também no centro do tabuleiro. C6 já tem uma pressão também enorme aqui no peão central. Por isso o Hans Niemann simplesmente defende a posição com C6, ganha mobilidade também para a dama. E aqui Rock coloca o rei em segurança. E o Niemann decide para as trocas. Ele segue com o cavalo toma e depois de peão toma, o cavalo volta atacando o peão. E nesse momento Erigaiser primeiro captura um dos peões e depois da recaptura F4, garantindo a defesa do peão central. Confusão à vista, porque com esse lance o Erigaiser, é verdade, ele protegeu o peão central, ele está expandindo na ala do rei, mas tem um pequeno problema, o rei dele ficou um pouquinho exposto aqui nessa diagonal, né? Então, tem que cuidar disso. O Niemann joga um lance muito estranho nessa posição, lance F5, o computador não acha ruim, pessoal, continua equilibrado. Mas ele é um lance estranho porque ele promove esse peão aqui para peão passado. Esse peão ele ganhou um novo status a partir desse momento, e o status dele, ele é o único peão do jogo que é um peão passado, um peão que não tem peões adversários na mesma coluna nem nas colunas adjacentes, por isso ele é um peão perigoso.
A partida seguiu com bispo em E3, protegendo aqui a diagonal de casas escuras. E cavalo B6, o Niemann segue apostando na ala da dama. Afinal de contas, ele tem uma maioria de 4 contra 2. Aqui 3, né? Esse aqui tá fazendo oposição ao outro peão. Então vejam que interessante aqui. A partida ela é bem dinâmica. O Niemann deixou esse peão aqui passado, mas ele tem condições aí de apostar na ala da dama. Arjun Erigaisi segue com dama C2. Esse lance... conecta as torres. E agora temos o lance bispo em E6. Desenvolvendo peça, dando a casa de C8 para a torre, protegendo o peão, dando suporte na casa de C4. Torre vem para a coluna D, o cavalo pula para a casa de C4, bispo atacado recua. E dama em A5 segue trazendo mais peças para a ala da dama. O jogo do Niemann tá claro, ele tá apostando todas as fichas aqui na ala da dama. E o Arjun Erigaisi, que poderia continuar atacando na ala do rei, faz a coisa certa. Ele dá uma atenção aqui na ala da dama, tenta tirar o cavalo daí. Cavalo em A3 foi jogado, um lance bem corajoso do Hans Niemann, porque o cavalo fica aqui meio no canto, mas tudo bem, no momento ele tem uma razão. Dama B2 foi jogado e torre de A em C8, melhorando a posição da torre aqui, o Hans Niemann. Temos o lance torre de A em C1, também tirando a torre do canto, torre de F em D8, finalizando aqui o posicionamento de todas as peças, né? Então, aqui a gente tem um meio jogo denso. Torre D4 foi jogado agora pelo Arjun Erigaisi, um lance que dá mais mobilidade aqui para a torre. Opa, cuidado aqui, hein? No entanto, esse cavalo está bem protegido neste momento. Claro que torre A4 seria uma pancada, né? Que você vai capturar 2 peças por uma torre. Por isso, o Hans Niemann não permite e faz o lance B5, evitando o lance torre em A4. Muito bem, seguimos com o lance torre de C em D1 aqui. Que lance é esse, cara? O Arjun Erigaisi aposta no peão central, talvez ele esteja prevendo um C5 aqui e ele queira sacrificar a torre mesmo. Um lance bem interessante aqui do Erigaisi. No entanto, os computadores apostam que agora B4 é muito forte e o Niemann vai para esse lance. O tempo dos dois jogadores está equilibrado. 50 minutos Erigaisi e 41 Hans Niemann. Lembrando que nesse torneio, a cada lance, todo mundo ganha 30 segundos. E se chegar no lance 40, tá no lance 20, não acontece nada. Só tem esse tempo mesmo. Então é um clássico rápido aí. A partida segue com o cavalo em A4, lutando pela casa de C5. E agora temos o lance cavalo B5, atacando aqui a torre. Um lance que o computador diz que poderia existir melhor. Dama em A6, ok. Difícil explicar aqui as complexidades, o desencadeamento do lance dama em A6 comparado com o lance cavalo B5. Vamos ver como seguir o jogo. Torre de 4 volta para D3, lutando pela casa de C3. E aqui, D4, Hans Niemann parafusa aqui a casa de C3. E nesse momento, o Arjun Erigaisi tem uma ideia, ele vai para bispo por peão. Por que o Hans Niemann entregou esse peão do nada? C5 foi jogado por conta disso. Agora, parece que o Erigaisi começa a ter problemas, porque depois que ele tira o bispo, vem agora C4. E a gente fica se perguntando o que fazer nessa posição. Porque, vejam, uma das tentativas mais naturais aqui é jogar o lance torre toma, trocar um pouquinho mais aqui, por exemplo, né? E aí você segue o baile, segue o jogo. Vamos dizer que você queira capturar o peão aqui, acho que não vale muito a pena. Ah, tô com medo que ele avance esse peão, vou capturar o peão. Dama D1, cheque, por exemplo, rei F2 com bispo por C4. E o jogo vai embora com chances para os dois lados. Apesar das brancas terem um peão a mais nessa posição, as pretas vão recuperar facilmente. Por exemplo, aqui depois das trocas, as pretas têm bispo toma e esse peão passado é um peão perigoso. Então, chances para os dois lados com certeza, né? Então vejam que foi um bom sacrifício de peão do Hans Niemann. Ele fez uma boa leitura, mas ele não contava com o próximo lance de Arjun Erigaisi, meus amigos. O próximo lance do Arjun é de tirar o chapéu. Ele segue com o lance bispo D5. O que é isso, cara? Deixando aqui a torre. O ponto todo é que esse peão por torre, bispo por bispo, vem com cheque, né? Ganha esse tempo, vai para cima da torre e as brancas têm uma peça a mais. Então, por isso, e esse lance é brilhante porque de uma maneira muito elegante, agora depois de bispo toma, essa torre que estava atacada sai do ataque, muita elegância. A partida poderia seguir com C3, é um lance muito forte aqui. O Hans Niemann acaba não encontrando, segue com o lance cavalo em A3
E agora temos o lance, esse lance aqui ele é duvidoso, né? Porque o Hans Niemann literalmente sacrifica a dama aqui de uma maneira completamente desnecessária. Por exemplo, C3 aqui seguido de G6 defendendo o peão e o jogo vai embora com chances para os dois lados. O Hans Niemann de uma maneira completamente desnecessária vai para esse lance cavalo A3. Agora eu vou falar, o computador não gosta muito, mas é bem criativo. Esse é o estilo do Hans Niemann, porque a dama vai ficar presa. Olha o que ele enxergou aqui. Quanto tempo ele gastou aqui? Nada. Ele jogou ao toque, praticamente gastou 10 segundos. Caraca, ele sacrificou a dama, ele levou 10 segundos para sacrificar a dama. A partida segue com torre por dama. E agora? Vamos ver qual é a compensação. Torre por torre com cheque, joga o rei para casa de F2 e aqui temos o lance C3 e olha que interessante, a dama não tem casa. Bacana essa leitura aqui do Niemann, né? E o Ehrgeiz vai para o único lance da posição, o lance dama C1, defendida pelo menos aqui a dama. Depois de torre toma, bispo toma, atacando aqui o cavalo. Rafa, como é que tá a questão material? Tá tudo igual. Uma torre para cada um, duas peças menores. No entanto, as brancas têm ainda um peão a mais. São 7 peões contra 6 aqui. Mas as pretas têm um peão passado perigoso. Vamos ver como segue o jogo. Torre C7 faz a proteção do peão. E aqui a gente é tentado a pensar nesse lance bispo toma. Na verdade, aqui fica ruim, né? Porque agora não tem mais como parar esse peão, tem que sacrificar aqui. Além de tudo, esse está defendido. Então isso aqui não daria boa, isso é ruim. Não dá para tomar o cavalo. Por isso o Ehrgeiz segue com o melhor lance da posição, E4. Chique esse, hein? Ganhando mobilidade para o rei. Aqui, por exemplo, depois de peão toma rei E3 e o rei entrou no jogo, né? Interessante aqui essa sequência do jogador indiano, que na minha opinião é o melhor jogador indiano da atualidade. Rafa, isso é polêmico, hein? Você podia passar sem essa, porque agora você se colocou numa situação de ter que defender que o Ehrgeiz é melhor do que o campeão do mundo, que é o Gukesh. Alguém tem dúvida disso? Bom, segue o jogo, cavalo C2 foi jogado aqui. Rafa, respeita o Gukesh, eu adoro o Gukesh. Aliás, eu adoro ele como jogador e como pessoa. Eu acho que o Gukesh é um jogador muito especial, gosto muito mesmo do estilo dele, da personalidade dele, ele tem um coração bom, ele é um cara de bons valores, bons princípios e campeão do mundo, não tem o que falar, é um gigante, né? Eu adoro o Gukesh, não tá numa boa fase, o Ehrgeiz tá jogando melhor, ele tá ali caindo pra 30ª posição do mundo, o Gukesh, né? Não tá numa boa fase, mas eu adoro ele como jogador e como pessoa. A partida seguiu com o peão toma e agora cavalo D4 foi jogado aqui pelo Hans Niemann. Vai recuperar material, será? Não vai, Ehrgeiz segue segurando a rapadura e agora temos o lance bispo em H4 com cheque. O Hans Niemann vai para o contra-jogo, rei E3 exclama e agora torre D7 faz a proteção. Mais E6 foi jogado, um lance natural, você vai atacar o defensor do cavalo. No entanto, aqui existe o lance cavalo C2, muito bem encontrado aqui pelo Hans Niemann. O rei agora está cortado, rei F3 foi jogado e agora a torre D3 aqui com cheque. Olha a confusão dessa partida, galera. Porque as brancas têm um peão passado avançando, esse peão tá caindo, mas as pretas também têm um peão passado disparando, o rei tá em xeque, a partida segue com rei E2 encostando, e agora torre H3 indo para cima do peão. Ehrgeiz segue com o melhor lance da posição, torre em D5, ganhando mobilidade aqui para a torre. O que esse lance tá fazendo, hein? Aqui a partida segue com o lance. Por que não jogam torre por H2 agora, por exemplo? Olha que bacana, o rei chega defendendo aqui, atacando aqui o cavalo. A torre tem que ficar amarrada aqui na defesa do cavalo. E esses peões vão avançar, hein? Você vai jogar esse aqui, você vai jogar esse aqui. Aliás, aqui já tá exatamente ameaçando sequência de mate, né? Então a situação é bem perigosa. Por isso a partida seguiu com o lance cavalo em E1. Poderia ter tomado peão, mas preferiu jogar dessa maneira. Sai da frente do peão passado. E agora G5 ameaçando cheque mate. Arjun Ehrgeiz. Hans Niemann tem que fazer alguma coisa em relação a isso, segue com o lance rei F8 e agora cavalo C5 prepara uma daquelas. C2 dispara o peão no sonho de avançar e promover esse peão, mas agora torre D8 com cheque, o bispo nada pode fazer. Rei E7, torre D7 com cheque, joga o rei para E8, mas aquele cavalo dá um pulo para a casa de B7 e por isso nessa posição, galera, Hans Niemann
abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Perceberam o nível do Arjun ou Erigaiser, galera? Aqui não tem mais o que fazer. Torre por H2, torre H3. O rei vai escapando. Torre aqui para evitar a entrada da torre. Simplesmente você pode. Se quiser aqui já ganha o jogo. Ó. Se quiser simples. Ah, Rafa, eu quero jogar a torre por G7. Vamos pro simples aqui. Vamos pro simples. Acabou. Né? Esse peão aqui tá condenado. Tem uma galera enorme aqui. Esse peão tá protegido. É muito peão a mais, uma peça a mais. Agora, se quiser jogar na crueldade, mesmo na crueldade, ao invés de jogar o lance torre por D3, joga a torre por G7. O lance mais forte ainda, porque o mate tá vindo. Nessa variante o mate chega e chega com velocidade, né? Aqui você vai tentar dar mais um cheque, vai dar mais um cheque, o rei vai se escondendo, o bispo chega para tentar proteger aqui o rei, e você troca, ameaça mate de novo. Que susto, matou o bicho aqui. Rei D8 e por aí vai. Ainda bem que matou, porque eu tava procurando ele me deu umas picadas aqui agora, é um pernilongo. E aqui não precisa continuar, né? Aqui, cara, eu tomei um susto. Aqui, cavalinha 4, só pra finalizar com o checkmate. Podia ter dado esse choque aí na hora do checkmate, aí eu ia tomar um susto gigante. Muito bem, galera! E a precisão da partida foi alta, hein? 93.7 para Arjun Erigaiser, Ellison Lima, um abraço para você. E aqui Hans Niemann fez 85,5% de precisão. E nas classificações aqui a gente tem por enquanto o Firuja com 3 pontos na liderança, líder isolado. No entanto, o Erigaiser com 2,5 pontos. E Rafa, eu tô na dúvida dos ratings dos caras. Eu quero ver se o Erigaiser tá chegando perto mesmo dos 2.800 de rate. Então vamos dar uma olhada aqui nos ratings ao vivo, né? Que aqui a gente consegue ver mesmo. O Erigaiser está com 2.759. Ainda tá longe dos 2.800. Que ele já outrora chegou, né? Mas vai lutar por isso. Quem é que tá perto aqui dos dois? Olha, eu falei que tinham dois, na verdade só tem um hoje em dia, só o Carlsen, hein? Aqui a gente tem o Karone Nakamura, que já tiveram mais de 2.800 beirando. Sindarov, o nosso campeão do torneio de candidatos, desafiante ao título de campeonato mundial. No final do ano vai ter Sindarov Gukesh. Se ele ganhar do Gukesh, provavelmente ele vai passar dos 2.800. E aqui, na sequência, Keimer, que força que tem esse alemão, né? Wesley So tá também num ranking muito alto. Guiri, aqui a confraria. Abdul Satorov, da nova geração. E aqui, então, a gente tem essa nova geração, né? Abdul Satorov, Erigaiser, Firuja. O EI também fica no meio, né? Ele não é nem da nova geração, nem da confraria. Ele é um cara na intermediária. Ele é novinho ainda, 27, né? A confraria 30 e pouco e tal. 30 e pouco, chegando nos 40, a galerinha. O EI tá no meio do caminho aí. Pragnananda, por que não? E por aí vai. E o Anand, hein? Que alegria. 56 anos de idade, número 14 do mundo. Jogando, hein? Não é que ele parou de jogar, deu uma de Kasparov. Não, tá jogando. Olha o Ding Liren aí. O Ding Liren tá melhor que o Gukesh. O Ding voltou a jogar e tá jogando um absurdo. Tá jogando um absurdo o chinês. O nosso dragão chinês acordou. Muito bem, galera. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!